Boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer retornar aqui como não palestrante, mas expositor da doutrina, né? E o título de hoje é Café com Deus. E hoje nós temos o objetivo de ficarmos cada vez mais perto de Deus, certo? Ficarmos mais íntimos de Deus. Como está a nossa intimidade com Deus nesse mundo em que vivemos de tribulações e um período muito crítico, né, que vivemos? Kardec nos elucidou que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E o Criador de tudo, né, que nós temos. Todas as galáxias, todos os planetas, é um mundão. Mas é importante também a gente saber e compreender a natureza divina do poder de Deus e sua providência. E a necessidade de buscarmos a perfeição moral como forma de a gente se aproximar dele. Porque se a gente for ver na história da humanidade, a gente sempre fez troca, escambo com Deus. Ah, se você me der isso, aí eu faço isso. Não é mesmo? Ah, se eu conseguir isso, daí eu melhoro nisso. Daí eu vou pedir perdão para alguém. Então, na história, a gente sempre fez isso e ainda faz. Tem gente que é viciado em fazer essas promessas, né? E a gente deve fazer antes e esperar depois. E não pedir antes para depois fazer alguma coisa de bom. Então, se o mundo em que vivemos é perigoso e incerto, de que forma eu posso me defender? Quem pode me ajudar? Quem? Deus é o Todo-Poderoso. Nós temos um grande aliado e a gente não usa. Quando Jesus foi testado por um sacerdote que perguntou qual era o primeiro mandamento da lei, Jesus respondeu: o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Olha só, coração é força mental, mais físico. Toda a tua alma espiritual e todas as tuas forças também, pensamento, né? E acrescentou amar ao próximo como a si mesmo. Também Santo Agostinho certa vez falou: tu me forjaste para ti mesmo, e o nosso coração se inquieta até encontrar descanso em ti. Então Deus é descanso, é paz. Eu sempre digo que o maior dos nossos tesouros é a paz de espírito. E Deus nos dá. Se a gente pedir, Ele dá. Também é importante sabermos que Deus nos ama o tempo todo. E Ele é Pai e Mãe ao mesmo tempo. Ele é Pai porque Ele provê tudo para nós, nosso alimento e a sua palavra, e também como uma mãe, ele nos ama, né? E dá carinho também como uma mãe. Dificuldades de iniciar uma relação com Deus. Estamos acostumados ao mundo material. Então, eu tenho dificuldade de ver Deus, eu não sei como é que Ele é, né? É difícil. Onde encontro Deus?
Como me comunicar com Ele? Se Deus é perfeito, eu me sinto indigno de ter uma relação com Ele. Fico envergonhado, né? Eu vou ter que me expor. Eu não sei se ocorre isso com vocês, mas eu tenho muita dificuldade de ter uma relação mais próxima de Deus. Com Jesus é mais fácil, porque eu sei que Ele viveu, né? Tem as suas parábolas, milagres, né? que a Bíblia coloca. Então, é mais fácil, tem imagens dele, né? Então, é mais fácil a gente ter uma proximidade maior com Jesus. Mas Jesus não é o destino é Deus. Jesus é o nosso guia e é o caminho. Deus deve ser o nosso propósito. E Ele mesmo falou, amar a Deus sobre todas as coisas. Como seria, então? Onde Ele estaria? Posso conversar com Ele? E sabendo que Deus é perfeito, muitas vezes eu me sinto indigno, né, de me aproximar dele, de ter um relacionamento mais íntimo e construir um laço forte com Ele. Algumas perguntas interessantes. Acredito que Deus existe? Sim, claro. Acredito que somos seus filhos? Sim. Ele que nos criou, não é? Acredito que Ele nos ama e é bom e justo? Sim. Está no Evangelho. Então, isso me leva a constatar que se é um pai que nos ama, Ele quer o nosso bem. E Ele nos conhece? Conhece. Conhece até os nossos pensamentos. Então, diante dele, não precisa ficar melindrado, porque Ele já sabe tudo sobre nós. Né? Na verdade, para Ele, nós somos íntimos, mas nós não temos a consideração de filhos para com o Pai. Então, vejam bem, Deus nos criou com uma forte atração que provém dele. Todo pai quer o bem do seu filho, que seu filho também siga os seus passos. Mas nós sabemos que Deus dá a liberdade de você segui-lo ou não, de você buscá-lo ou não, de você ter um relacionamento forte com Ele ou não. Fica a escolha de cada um. Então eu pergunto, como será que está a nossa relação com Deus? Quais as consequências quando tem uma relação frágil com Deus? Primeiro, sensação de vazio, né? Sensação também de fragilidade, a gente fica temeroso. Nossos pensamentos e ações são mais ou menos, nossas orações também são mais ou menos, nossa fé é mais ou menos, tudo fica mais ou menos, a nossa vida é mais ou menos. Já perceberam isso? Tudo é mais ou menos sem Deus. E Deus reconhece quando a gente colabora com com a construção de um mundo melhor, e Ele quer apenas um esforço, uma vontade nossa. Então, quanto maior afinco seguimos suas leis, mais nos aproximamos dele. E teremos tudo em abundância, nada mais ou menos. Tudo será full, né? O véu que colocamos sobre nossos olhos. Se Ele é onisciente, sabe todos os meus defeitos, vou ficar melindrado, vou ficar envergonhado.
vou ter que prestar conta do que eu faço. E, por outro lado, ainda tenho dúvida quanto ao mundo espiritual. Meus amigos, esse véu que eu estou falando aqui, que colocamos sobre os nossos olhos, eles são fios forjados e tramado com as nossas imperfeições. O fato de não querermos nos desligar dos prazeres terrenos. É preciso então ter coragem e humildade para retirar esse véu diante de Deus. E isso significa nos despir das aparências daquilo que ainda não somos. Tá? Cuidado com as redes sociais, cuidado com as máscaras que usamos, né? Em todos os lugares. Para cada lugar a gente geralmente usa uma máscara. Vamos ser verdadeiros. Ali o último. Onde é que eu estou agora aqui? O véu, né? Será que Deus me conhece? Em a Gênesis capítulo 2, item 24, está escrito assim: achamo-nos então constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Então, Ele nos conhece a fundo. Todas as nossas faltas, todas as nossas provações que ainda vamos ter, Ele nos vê por completo, né? Podemos ver então que o contato com Deus ocorre sem cessar, queremos ou não. Imagine uma onda de rádio. A rádio está lá, ligada, colocando a frequência no ar. Isso é o poder de Deus. Basta que a gente sintonize a nossa alma com esse Espírito, com essa força divina. Ele sempre está pronto. A força dele está sempre presente, mas nós temos que sintonizar. O amor de Deus não é barrado pela visão turva do nosso espírito, nem pelo mal que fizemos. Até mesmo o maior dos criminosos, se houver um arrependimento sincero, ele pode sintonizar com essa força. Muitas vezes, as tribulações que passamos é a lei de Deus, de causa e efeito, né? Nos chamando a atenção. Olha, cuidado. Não é por aí. Observa os teus pensamentos, as tuas atitudes, né? É Deus nos chamando. Lógico que não é diretamente Ele, mas é a lei dele, né? Ele se faz presente pela sua lei. Onde está Deus? Onde posso encontrá-lo? Onde posso vê-lo? Assim como todas as esplêndidas criações artísticas, seja na música, na escultura, né, nas artes, na pintura, tem a essência e a personalidade do autor, da mesma forma toda a natureza que nos cerca em sua essência tem a presença de Deus, porque foi Ele que criou. Então Deus está presente em tudo, inclusive em nós. E
Então, muitas vezes falta uma acuidade maior, um comprometimento, uma vontade maior para a gente ver a Deus. E tomara que consigamos aos poucos poder dizer, como disse Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus fala conosco, sim, Ele fala conosco. Todo pai quer estar com seus filhos e aconselhá-los para o bem. E como Ele fala conosco, Ele fala conosco através da nossa consciência. Na verdade, estamos mergulhados, nesse fluido inteligente dele. Assim, quem daqui alguma vez não perguntou algo em oração e a resposta veio? É Deus falando conosco. Precisamos acreditar mais, ter mais fé, E o verbo de Deus não chega somente no nosso pensamento, mas também através do seu evangelho, dos espíritos evoluídos que nos trazem mensagens maravilhosas em toda a natureza, no canto dos pássaros, no vento que sopra, nas ondas do mar, tudo é Deus. Só não escuta então quem não quer se colocar à disposição para escutá-lo. Na oração do Pai Nosso, quando a gente reza Pai Nosso que estás nos céus, nós não percebemos o significado que essa frase encerra. Ou seja, a crença de que Ele é o nosso Pai e traz isso um vínculo enorme, forte, que Ele é o nosso Pai. E todo pai quer o bem do filho. Não imaginamos a possibilidade de o conhecermos da mesma forma que conhecemos outras pessoas. E a gente pode conhecer a Deus como a gente conhece um amigo. Só que temos que exercitar todos os dias. Nós temos que nos antever aos acontecimentos e às tribulações. Estarmos fortes para quando vierem, porque sempre virão. Ainda temos ou vemos o mundo espiritual quase sempre em hipótese. Sentimos até presenciamos os fenômenos espíritas, mas ainda assim deixamos-nos levar por alguma dúvida. Tem até médium que tem medo de assombração, né? Vocês já viram médium com medo de assombração? Também tem. Como anda a minha fé? Se a minha fé é frágil, minha relação com Deus também é frágil. E que fé é essa? É a fé que nos traz paz de espírito. É a fé em Deus, que Ele existe, que Ele é bom, que Ele me quer bem e que tudo está no seu lugar. Parece que não, mas está. E assim, com o hábito diário de contemplar e adorar a Deus, se tornando uma espécie de reflexo condicionado. Reflexo condicionado é o que Jesus tinha. Tudo o que ele fazia era com Deus na sua mente. Então, por isso, ele é o nosso guia também. E nós devemos imitá-lo também nessa ação. Então, tudo depende do nosso esforço em orar, vigiar
no dia a dia, então, estar em comunhão com o Pai, trazendo serenidade e tranquilidade para esse período que a gente vive, não só no nosso país, no globo, com as guerras, né, cada vez maiores aí, situação econômica e também a evolução do nosso planeta de prova e expiação para a regeneração. Em João capítulo 8, versículo 29, um breve resumo da relação de Jesus com o Pai. Jesus disse assim: sempre faço o que lhe agrada. Sempre faço o que o Pai pede, o que lhe agrada. Sem dúvida, então, Jesus é o nosso irmão maior, nosso guia, e Ele é que nos leva a Deus, como se fosse um irmão maior levando-nos aquela criancinha que ainda somos, né? Espiritualmente falando, levando e apresentando o Pai. Ah, não tem forma, não sei como é que ele é, mas não interessa. Imagina uma luz grandiosa, né? E é só amor, que nos ensina a termos uma relação íntima com o Pai. É o caminho mais fácil para chegarmos a Deus, é através de Jesus. Pois tudo que Jesus fazia era bem visto por Deus. Podemos dizer então que Jesus é o caminho e Deus é o destino a ser alcançado. Também em João capítulo 5, versículo 19 a 21, vamos ver que Jesus costumava forjar seus trabalhos, mantendo os olhos interiores firmes no Pai. Seu poder está em ele olhar continuamente para Deus. E aí é que está o segredo. Olhar continuamente para Deus em tudo que a gente faz. É difícil? É difícil. Mas não é impossível. Cada vez mais, até ficar automático. Tudo que eu faço tem Deus. Eu não fujo quando vem alguém me pedir ajuda, alguém me pedir uma esmola, alguma coisa, porque já é automático. Ah, eu não vou, deve ser eu, não vou atender não. Entende? Então, o segredo é que precisamos ajustar a nossa vida pelo que Ele é e não pelo que somos. Compreende? Conformar toda a nossa personalidade a Ele. Nós não precisamos ser perfeitos em tudo. Já basta apenas um esforço e uma vontade e Ele estará conosco. Para quem está aflito, sofrendo de ansiedade, depressão, mal do século, né? Era do século passado, agora passou para esse. Pergunta-se: como está a minha relação com Deus? Converso com Ele em minhas orações? Então, quando estivermos em silêncio, em comunhão com Ele, permitamos ouvir aquela voz que Ele fala: meu filho, tu me chamaste, aqui estou. Fica aí então uma sugestão. Que tal convidar Deus para um café? Convidamos pessoas íntimas, né, que estimamos. Vamos torná-lo Ele íntimo. É um treino. Eu, como acordo todos os dias mais cedo que os meus familiares, eu tomo café com ele todo dia. Tomo, né? Sozinho. Nunca estamos sozinhos, né?
E é uma forma de trazer a intimidade com Ele. Isso não tem preço. É maravilhoso. E ter a coragem e a determinação de mudar a nossa rotina de orações, dando maior espaço para Ele, para Deus. Na questão 654 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E os Espíritos responderam: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis. Será que estamos obedecendo às suas leis? Deus, fonte de água viva. No Novo Testamento, a água viva, ou a água da vida, representa simbolicamente o Espírito de Deus em nós. A água realmente tem um simbolismo no cristianismo muito grande, né? Principalmente pelo batismo, né? E que nascemos da água também. E eu vou fazer agora uma analogia, certo? Representando a água. Imagine então que esse copo seja a sua vida. Copo vazio, né? Na nossa vida nós temos muitas ameaças, muitas provações, muitos problemas que nos causam ansiedade. Quer na área da saúde, né? Quer nas finanças, relacionamentos familiares, e vamos ver que no final a nossa vida está bem deformada, desorganizada. Estamos fragilizados, nosso perispírito, espírito, até mesmo nosso corpo físico. Tá? Mas quando nós temos a presença de Deus em nós e nos enchemos com o seu amor, com o seu carinho, com o seu perdão, com a sua palavra amiga, e essa relação fica forte, aquelas mesmas tribulações que nós tínhamos podem vir, que nada acontece. Nada acontece. Porque Deus está em nós. As tribulações vão continuar vindo, porque nós temos que passar por aquilo, mas as tribulações ficam muito fracas e a gente está muito forte. Não é que é só fraca, nós é que estamos fortes, porque temos Deus dentro de nós. Estamos exercitando essa intimidade com Ele. Então fica a sugestão: que tal um café com Deus? Muito obrigado.